A sensação que a gente tem é que a partir daquilo que a gente escreve, a gente consegue efetivamente transformar realidades. E a gente consegue também, de certa forma, viver para sempre. Olá pessoal, eu me chamo Rosiclívia Santos. Meu nome é Tânia Luna Laura. Olá, meu nome é Lembra Santos Peixoto. Bom, me chamo Marcela, tenho 32 anos. Tenho 32 anos. 48 anos. Tenho 45 anos, eu sou peruana, né? Mas eu tenho já em Natal morando 20 anos. Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Atualmente eu moro em São Paulo e sou professora na Universidade Federal de São Paulo, no Departamento de Física do campus de Diadema. Eu sou formada em engenharia elétrica, né? E fiz mestrado e doutorado também na engenharia elétrica. E atualmente sou professora, né, da UFERSA. Nasci em Jardim do Seridó, mas moro no Natal, Rio Grande do Norte. Sou assessora jurídica no Ministério Público, sou antropóloga e sou pesquisadora. Atualmente faço doutorado em Direito na Universidade Federal de Pernambuco, na linha Justiça e Direitos Humanos na América Latina. Faço parte do programa Acesso ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ACID, e do Grupo Asa Branca de Criminologia. Moro aqui em Natal, mas estava morando até pouco tempo atrás em João Pessoa, que era o local onde eu fazia minha pesquisa, no qual finalizei meu doutorado na área de Química. Sou formada pela UFRN, mas o doutorado eu fiz já na UFPB. Eu trabalho na área de síntese de materiais, onde tem uma aplicação assim mais abrangente na área de remediação ambiental. Especificamente eu trabalho com efluentes e eu tento tratar esses efluentes. Por que você decidiu seguir na área de pesquisadora? Na graduação eu ainda não queria ser professora, né, pesquisadora. Eu não entrei no curso de Direito pensando em me tornar pesquisadora, mas foi um caminho que se tornou natural para mim diante das minhas escolhas acadêmicas. Já no primeiro semestre da faculdade, eu me envolvi em projetos de extensão e também comecei a participar de grupos de pesquisa, de grupos de debates. Quando eu vim para fazer o mestrado, então eu comecei a gostar de fazer pesquisa. Nós desenvolvíamos atividades para além dos muros das universidades. E essas atividades que envolviam ouvir pessoas, coletar narrativas, transmitir um pouco do nosso conhecimento também para essas pessoas e aprender muito mais através delas, me fizeram enxergar novas possibilidades dentro do meu campo de atuação. Aí logo fui fazer doutorado, então aí me aprofundei um pouco mais num determinado assunto, aliás, na área de pesquisa que eu trabalho, né, que é robótica. A pesquisa acabou me encantando pelas suas possibilidades reais de transformação da sociedade. Fiquei bem, assim, com vontade de dar aula, né, de passar o conhecimento a outras pessoas, né. O marco inicial, eu diria que começa exatamente no IFRN. Fiz eletrotécnica, né? Naquele período eu estudei e trabalhei na escola, né? E graças à assistência social foi possível que eu de fato conseguisse estudar, porque eu consegui uma bolsa. A minha formação, na minha graduação, eu tinha a ideia de que eu tinha que fazer não várias coisas ao mesmo tempo, mas tentar aproveitar todas as oportunidades que surgiam. Então, na minha graduação, eu tive bolsas na área de iniciação à docência, tive bolsas na área de monitoria, na área de iniciação científica. O meu primeiro contato com a astronomia se deu exatamente no IFRN, quando o professor Araújo, que era o meu professor de física, ele nos convidou a participar da ANRA, Associação Norte-Rio-Grandense de Astronomia. Depois, quando eu entrei na UFRN, eu entrei na UFRN em 1996 e logo no primeiro semestre, né, o meu primeiro professor de física foi o professor Jafelice. O professor Jafelice era da área de astrofísica e na ocasião ele falando sobre astronomia e tal, e aí eu conversei com ele que eu tinha interesse em fazer iniciação científica na área. Depois eu resolvi mudar, né, da astrofísica para a cosmologia, a área em que eu trabalho até hoje.
na nossa área, assim, na área de química, a gente trabalha muito em laboratório, então eu gostava daquele ambiente de laboratório, gostava assim da questão da curiosidade, de fazer um experimento, nossa, por que isso, responder algumas coisas, então foi assim, o que mais me chamou a atenção foi isso. Quais são as principais dificuldades encontradas no seu âmbito profissional? Há poucos institutos de pesquisa que financiam as nossas pesquisas no Brasil. De financiamento. Questão de recursos, né? Quanto a recursos, né, assim, para a pesquisa, não são muitos, são escassos. Eu sou teórica, então na área teórica é mais fácil, na área observacional ou na área experimental é mais difícil, porque de fato as questões de financiamento são bem mais complicadas, né? Como eu sou de uma área experimental mesmo, seria mais a estrutura física do local do qual eu estou trabalhando. Então, às vezes, a gente precisa de recursos para fazer em outros laboratórios, sabe? Mas ainda é um caminho muito árduo, muito difícil, e a gente acaba vendo pessoas, assim como eu, que tem que ter uma dupla jornada de trabalho. De alguma forma, assim, isso repercute, né, nas pesquisas, porque os alunos, pelo menos o pessoal que trabalhava com a gente, né, que trabalha assim, para incentivar a pesquisa você precisa de bolsa. Mas em São Paulo, especificamente, tem a agência de fomento, a FAPESP, né? Então, como eu falei, eu vim fazer o pós-doutorado e consegui bolsa. Talvez dificuldade pelo fato de eu ser uma pessoa vinda de outro país de língua diferente, né? Espanhol com português. Logo no começo do mestrado, assim, né? Eu tive que investir um pouco assim, de tempo para aprender o português. A gente sente que às vezes algumas pessoas elas duvidam um pouco da gente, né? Na minha graduação, quando eu estava na minha formação, que eu fazia iniciação científica, eu tinha um professor que tinha uma turma, era uma turma pequena, tinha só 8 alunos. Dentre esses outros alunos, 7 eram meninas e sempre tinha um menino. Esse professor ele sempre se direcionava para a gente que a gente tinha que seguir o que esse colega da gente fazia. Ele sempre dava aula voltado para ele. Quando vinha uma prova, se a gente não se desse bem, não, façam igual a fulano. Eu acho que estar longe da família, né? Hoje já como mãe, né? E também profissional, a gente precisa de um suporte assim, né, de família, coisa que eu não tenho. Como a mobilidade geográfica pode impactar a progressão na carreira das pesquisadoras? Primeiro que o serviço público, assim, eu tenho percebido, não é para muitos, né? Então, se por exemplo 10 pessoas terminaram o doutorado, né, e querem seguir a carreira, né, de professor, pesquisador, então, assim, não é fácil, né? Assim, para quem quer continuar só, tipo assim, pesquisando, trabalhando com pesquisa, no nosso estado ele não tem tantas oportunidades. Até mesmo porque no Brasil a profissão de pesquisador, assim, pesquisadora, ela não é reconhecida ainda. Então, ela sempre está relacionada à docência. Então, para a gente pesquisar, a gente tem que estar dentro da universidade. A gente tem que ser ou docente da universidade ou estar em formação, né? Ou estar em formação como pesquisadora. Você tem que estar disposto a sair do estado, infelizmente, né? E estar disposta a ir até para outro país, às vezes. Eu cursei alguns meses na Universidade de Bordeaux, na França. A gente chama de mestrado sanduíche. Como era na França, a gente brincava chamando de baguete. Principalmente para os jovens, é extremamente importante esse contato, né, com pesquisadores que já se estabeleceram nas suas áreas. Você vê outras formas de existir na universidade, de pensar a universidade, de dar aula, conhecer outras fontes de pesquisa. É algo realmente fascinante. Vivenciar a mobilidade acadêmica também é algo custoso, porque nem todas as universidades elas dão apoio financeiro para os alunos que vêm de fora. Nem todas as universidades têm políticas estudantis adequadas para receber essas pessoas. E para quem já tem um trabalho, nem sempre consegue afastamento remunerado para poder viver essas experiências.
Então é algo que realmente é muito desafiador. E se você for mulher e for mãe, é algo que se torna ainda muito mais complexo, apesar de não ser impossível. No meu doutorado eu engravidei, então eu tive que dar uma pausa na minha pesquisa, porque como eu trabalho com a parte experimental do laboratório, eu manejo reagentes químicos e muitas vezes alguns não são perigosos, mas a sua grande maioria são perigosos, então eu tive que dar essa pausa, sabe, no meu doutorado. Como você descreveria em 3 palavras a vida de uma mulher pesquisadora? Difícil essa pergunta. É difícil definir. 3 palavras é muito pouco. Eu acho que é coragem, Concentração, né? Entusiasmo e cooperação. Revolta, resiliência e revolução. Exatamente nessa ordem. talvez lutadora, né? E paciente de alguma forma. Principalmente eu acho que por conta das escolhas que a gente tem que fazer, né? Principalmente as mulheres, né? Porque seria interessante você ou só ser pesquisadora, mas assim, até certa idade, porque depois você quer se tornar mãe. Aí quando se torna mãe, né, aí o desempenho não vai ser o mesmo. A mulher tem isso, né? Às vezes tem professores, homens, por exemplo, que eu já ouvi falar, que eles não pegam alunas mulheres na pós-graduação justamente porque tem medo de engravidar e interromper o processo lá da pesquisa, porque a pesquisa a gente faz, mas também é muito atrelada ao orientador, né? Eu diria que tem que ter muita resiliência, porque tem muitas dificuldades, tanto na área de pesquisa e também da questão pessoal, né? O que você diria para alguém que quer ser pesquisadora? Talvez não seja o melhor caminho se você só pensa em ter um retorno financeiro. Mas tem coisas que são muito mais valiosas do que dinheiro. A bagagem cultural, interrelacional que você desenvolve a partir da pesquisa é algo realmente único. Quando estiver começando lá no iniciozinho, tentar participar do máximo de projetos possível, de fazer coisas diferentes na área, na pesquisa durante o curso, para poder decidir se é aquilo que quer mesmo, sabe? No Brasil, você, assim, né, tem como você tornar-se algum dia profissional para começar, né? A universidade tem chegado nos cantos mais, assim, longe, né? Tem entusiasmo no que você está fazendo, faça sempre mais do que é pedido. Fazer cursos de idiomas, as universidades têm cursos de idiomas fantásticos e baratos, acessíveis, que podem ser inclusive online. A gente tem uma rede de apoio. Construa uma rede de amizades e cooperação. É importante que a gente escute outras pessoas, que a gente converse com os nossos professores, que a gente externe os nossos sonhos. Ter como objetivo aquele caminho e trilhar o caminho. Eu acho que o lugar da mulher é onde ela quer estar, né? Seja assim, onde ela quiser, né? Se é para ser engenheira, será engenheira. A questão é querer. E não desistir com as adversidades, não. Continuar e sempre que tiver dificuldade, sempre procurar uma pessoa para ajudar, assim. Principalmente não desistir. Sonhar, acreditar, estudar. Eu disse, um dia eu ainda vou para a USP. E um colega meu disse, Rose, nós somos pobres, estamos aqui tão longe de São Paulo, muito difícil. Eu disse, mas é um sonho, né? E a gente pode ir atrás do nosso sonho. Tem que ir atrás, né? Sonhe e vá atrás do seu sonho. A matéria, ela é limitada, mas um pensamento ele pode ser compartilhado. E melhor do que isso, ele pode ser aprimorado. É isso que a pesquisa provoca na gente. E é isso que a gente provoca no mundo a partir da pesquisa.